Os próximos dois módulos de revisão de vocês, eles tratam da função quadrática, também chamada de função do segundo grau, ou ainda chamada de função polinomial do segundo grau, tá? E a definição de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, ela é uma relação entre duas variáveis, x e y, de forma que ela é expressa da seguinte maneira: f de x ou y é dado por ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são coeficientes, eles são números reais, certo? E o a deve ser diferente de zero, né? Porque se o a for zero, o termo ao quadrado ele some e aí a gente não tem mais uma função característica do segundo grau, certo? Exemplos de função de segundo grau, né? Aqui, ó, y igual a 2x² menos 3x mais 7, né? Quais são os coeficientes dessa função? Né? O a é 2, porque é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. O b é menos 3, que é o coeficiente que acompanha o x. E o termo independente, ou seja, o coeficiente que não acompanha nenhuma incógnita, é o 7, certo? Então, C é igual a 7. Mais um exemplo aqui, ó. B, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Aqui a gente tem a igual a 1, né? Lembrando que quando a gente não tem nenhum número na frente da incógnita, quer dizer que isso é 1. B é menos 5, C é igual a 6. Tudo bem? Mais um exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 4x. Isso é um tipo de função incompleta, onde a gente tem a ausência do coeficiente c. Tá? A gente tem o quê? X ao quadrado, o coeficiente de x ao quadrado é 1, então a igual a 1. B igual a menos 4 e o c aqui é igual a 0. A gente não tem a presença de termo independente, certo? E mais um exemplo, D. Y é igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 17. Aqui, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado é menos meio. A gente tem a ausência do b, né? Porque a gente não tem ninguém multiplicando x. Então, b igual a 0 e o termo independente c igual a 17. Tá? Uma revisão bem rápida de conceito da função quadrática, muito tranquila de ser trabalhada, né? Essa ideia inicial. O que a gente precisa lembrar de função quadrática, então? Vamos lá. Primeira coisa, o gráfico da função. O gráfico de uma função quadrática, ele é uma curva e recebe o nome de parábola, certo? E essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Quando que eu, olhando para a função, sei como que é o comportamento desse gráfico? Se o coeficiente a for positivo, ou seja, maior do que zero, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. E se o coeficiente a for negativo, a nossa concavidade é voltada para baixo. O truque para lembrar, né, para cima ou para baixo, é positivo, carinha feliz, negativo, carinha triste, certo? Tranquilo esse conceito, vamos para o próximo conceito. A gente pode falar também das raízes ou os zeros da função. As raízes ou zeros da função são aqueles pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x, tá? Ou aqui, melhor definindo, né, falando de uma forma mais corretinha, são os pontos onde a parábola corta o eixo das abscissas. Para que um gráfico corte o eixo das abscissas, a gente tem que ter o valor de y igual a zero, ou seja, as raízes ou zeros da função são os valores de x para os quais a função é zero, ou seja, o y é igual a zero, certo? E quando a gente iguala o y a zero, vamos voltar para a nossa função aqui, ó. Se eu pegar e fazer isso aqui, esse f de x ser igual a zero, a gente fica com ax² mais bx mais c igual a zero. Então, ao invés de uma função do segundo grau, a gente cai em uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau a gente resolve facilmente por Bhaskara, soma e produto, certo? E aí vamos lembrar que uma equação de segundo grau, ela pode ter diferentes números de soluções de acordo com o valor
do determinante, do delta, né? Ó, lembrem que se o delta for maior que zero, a gente tem duas raízes reais. Se o delta for igual a zero, as raízes são únicas, né? É uma única raiz, elas são duas raízes reais e iguais. E se o delta for negativo, a gente não tem raiz, certo? Então, de acordo com o valor do delta, a gente vai saber se a gente tem dois zeros da função, se o delta for maior que zero, um único zero da função, se o delta for igual a zero, ou nenhum zero da função, quando o delta é negativo, certo? Se o delta for positivo, o nosso gráfico vai cortar o eixo x, então, em dois pontos, tá? E aí a gente tem uma tabela aqui que relaciona os valores do delta com os valores do a, ou seja, a gente pode olhar em quantos pontos o gráfico vai cortar o eixo x e relacionar com a concavidade da parábola. Então, se a gente tiver um delta positivo, com concavidade voltada para cima, a gente tem essa característica de esboço de gráfico. Se a concavidade for voltada para baixo, essa aqui, né? Considerando ó, que ele está cortando o eixo x em dois pontos. Se o delta for igual a zero, concavidade voltada para cima, corta em um único ponto, ou voltada para baixo, cortando o eixo x em um único ponto. E se o delta for menor que zero, então ele não vai cortar o eixo x, tá? Então, se a concavidade for voltada para cima, esse é o comportamento, e se a concavidade for voltada para baixo, a gente tem esse segundo comportamento aqui. Tranquilo? Bom, gente, então vamos lá. Se o x for zero, a gente tem o seguinte, a gente vai ter o valor da função quando o x for igual a zero, certo? E a nossa função é do tipo ax quadrado, então a gente vai ficar com a vezes zero ao quadrado, certo? Mais b vezes zero mais mais c, certo? Então, olha só, zero ao quadrado é zero, então aqui some. B vezes zero, zero, certo? Então, vai sobrar só o valor de C. Então, o gráfico, né, ele vai cortar o eixo Y ou o eixo vertical quando x for zero e o Y for igual a C. C é o valor do termo independente da nossa parábola, certo? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, além dos pontos onde o gráfico corta o eixo x, a gente também precisa pensar no vértice da parábola, tá? O vértice da parábola é um ponto extremo, né? Que pode ser o ponto mais alto dela, quando a concavidade for voltada para baixo, ou o ponto mais baixo dela, quando a concavidade for voltada para cima. O vértice ele é um eixo de simetria, tá? Ele é um ponto único e especial na nossa parábola. Por quê? Porque até o vértice, ó, vamos observar esse gráfico aqui com a concavidade voltada para baixo. Os valores de y, eles vão aumentando até chegar no vértice. A partir do vértice, eles vão diminuindo. Então, a gente tem um comportamento de crescimento e depois de decrescimento dos nossos valores de y. Da mesma forma, se a concavidade for voltada para baixo, a gente tem um comportamento de valores de y decrescendo e a partir do vértice eles começam a crescer, tá? Então, o vértice ele é um eixo de simetria, ele divide a nossa parábola em duas perninhas simétricas. Se eu tomar um valor aqui na parábola, eu tenho um valor à mesma distância simétrico aqui do outro lado, certo? Então, o vértice ele é sempre equidistante a dois valores da parábola, tudo bem? Se a concavidade for voltada para baixo, esse ponto mais alto ele vai ser chamado de ponto de máximo. E se a concavidade for voltada para baixo, para cima, desculpa, esse ponto ele é chamado de ponto de mínimo da parábola, tá? Esse ponto de máximo, o ponto de mínimo, ele tem coordenadas x e y. E uma forma de eu encontrar essas coordenadas é encontrar a coordenada x
do vértice, eu vou fazer menos b sobre 2a, aonde o a e o b são os valores da a e b lá, os coeficientes a e b da função. O y vértice, eu posso calcular de duas formas. Eu posso fazer menos delta, onde o delta é aquele delta lá da Bhaskara, sobre 4a, ou eu posso pegar e substituir o valor do y vértice na função. Aí eu obtenho o valor do x vértice na função, e aí eu obtenho o valor do y vértice, certo? Quando que ele é um ponto de máximo? O que significa ele ser um ponto de máximo? Significa que nesse ponto aqui, eu tenho o maior valor possível para y, certo? E quando ele é ponto de mínimo, significa que nesse ponto aqui, eu tenho o menor valor possível para y. Esse é o conceito de vértice, certo? Como que eu esboço um gráfico, então, sabendo de tudo isso que eu vi até agora de revisão? Tá? Então, vamos partir de um exemplo. A gente vai esboçar o gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Tá? Então, primeira coisa que a gente consegue observar dessa função, que o nosso a é menos 1. Então, a concavidade dessa parábola está voltada para baixo, certo? Além disso, olhem o valor do C. O C é menos 10. Então, como o nosso C é menos 10, a gente sabe que essa parábola ela corta o eixo x no ponto 0, menos 10. Beleza? Vamos calcular as raízes dessa função. O que seria, né? O que é calcular as raízes da função? A gente vai igualar a função a zero. Então, a gente fica com a equação menos x ao quadrado mais 7x menos 10 igual a zero. Eu posso resolver essa equação por soma e produto, eu posso resolver ela fazendo a fatoração. Eu optei por fazer Bhaskara para a gente relembrar, certo? Então, vamos lá. Para a gente resolver por Bhaskara, a gente começa tirando os coeficientes. A é menos 1, B é 7 e C é menos 10. Calculando delta, delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta vai ficar 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 10. 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes menos 10 fica menos 40, 49 menos 40, o nosso delta deu 9, certo? E aí a gente vai para a fórmula propriamente dita, x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente fica com menos 7, mais ou menos raiz de 9, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, a gente vai ficar com menos 7, mais ou menos 3, sobre menos 2. E aí, a gente obtém as duas raízes, ó. x1 menos 7 mais 3, fica menos 4, dividido por menos 2, vai ficar 2 positivo. E a segunda raiz, menos 7 menos 3 é menos 10, dividido por menos 2 fica 5 positivo, certo? Então, olha só, a gente já tem a concavidade, o C e as duas raízes. Além disso, olha só, a gente calcula o vértice. X vértice é menos B sobre 2A, então vai ficar menos 7 sobre 2 vezes menos 1. Esse sinal negativo dividido por esse fica positivo, 7 meios ou 3,5. O y vértice, como a gente já calculou o delta, a gente utiliza ele aqui, fica mais rapidinho. Ó. Menos delta sobre 4a vai ficar menos 9 sobre 4 vezes menos 1, 9 quartos, 2,25. Aí a gente tem o nosso gráfico, o esboço dele, tá? O que eu preciso para esboçar o gráfico? Começa marcando no gráfico as suas duas raízes ou os seus zeros da função. Ó. A gente obteve aqui ó, que as nossas raízes são 2 e 5. Então, a gente marca o 2 e o 5 em cima do eixo x, o x1 e o x2. A gente localiza também ó, o valor de C, ou seja, o ponto onde ele vai cortar o eixo y, que é em menos 10. E aí, a gente observa aqui ó, um pontinho C menos 10. A gente marca também o valor do vértice. Né? O nosso vértice é 3,5 para x, então está aqui entre o 3 e o 4 no eixo x, e o y vértice 2,25. Então, a gente tem aqui marcado 2,25. Unindo essas duas coordenadas, a gente tem o ponto V, né? O nosso vértice. E aí, a gente também observou
e a concavidade dela é voltada para baixo. Então, com todas essas informações, fica fácil esboçar o gráfico, né? Ele tem concavidade voltada para baixo, corta o eixo Y no C, passa por x1 e x2 e tem o seu extremo no ponto V. Tranquilo? Vamos para alguns exercícios, então, referentes aos nossos dois módulos sobre equações quadráticas, ou, desculpe, funções quadráticas. Primeiro exercício, a gente tem o seguinte, ó. No gráfico abaixo está representada uma função quadrática na forma ax² mais bx mais c, certo? Qual dessas alternativas corresponde a esse gráfico aqui? Então, vamos analisar aqui. A gente tem que a concavidade do gráfico ela é voltada para cima. Portanto, a gente sabe que o A é positivo, A maior que zero. Além disso, olha onde o gráfico corta o eixo Y. Ele corta o eixo Y na parte positiva, né? Acima do eixo X, na parte positiva. Quer dizer que o valor de C vai ser positivo, C maior que zero. Observem também que o gráfico ele corta o eixo X em 2 pontos. Se ele corta em 2 pontos, quer dizer que o nosso delta é positivo, né? B² menos 4AC é positivo. Então, juntando todas essas informações, a gente chega na alternativa E. A maior que zero, C maior que zero e B² menos 4AC maior do que zero. Fácil, né, gente? Mais um exemplo, mais um exercício. Exercício do segundo módulo de equação quadrática, de função quadrática. O lucro de uma empresa é dado pela função L de x igual a menos x ao quadrado mais 180 menos 300, onde x representa o número de unidades vendidas. O valor de x para que o lucro seja máximo é, vamos lá, gente, o lucro máximo vai acontecer no vértice da parábola, certo? O valor do lucro máximo é o y vértice, mas ele quer saber qual é o valor do x para que o y vértice seja, o y seja o maior possível, certo? Então, a gente quer encontrar o x vértice, o valor do x para que o lucro seja o maior possível é o x vértice. E a gente sabe que x vértice é dado por menos b sobre 2a. Olha para a nossa função aqui, ó. O b é igual a 180 e o a é menos 15. Então, a gente fica com menos 180 sobre 2 vezes menos 15, correto? Olha só, 2 vezes menos 15 é menos 30, mas esse sinal negativo operando, né, multiplicando esse aqui, vai ficar positivo. Então, 180 dividido por 30, 6. Ou seja, o valor de x para que o y seja máximo é 6, alternativa A. Tranquilinho também, gente? Último exercício. Esse é um pouquinho mais longo, tá? Então, vamos com calma. O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática, cujo gráfico está representado na figura abaixo. Então, vamos observar esse gráfico. A gente não tem o valor, a função pronta, a gente só consegue olhar para o gráfico, mas a gente tem nesse gráfico o seguinte, que ele é uma parábola, certo? Com concavidade voltada para baixo, e a gente tem 2 pontos dessa parábola, e esses 2 pontos, eles têm o mesmo valor de y, ou seja, eles têm a mesma distância do vértice, que é um ponto que vai estar aqui no meio, ok? Se ele tem o mesmo valor de vértice, vamos marcar aqui. Tá? O nosso vértice ele vai estar por aqui, beleza, gente? Então, esse ponto, ele está distante do vértice a mesma distância desse segundo ponto aqui, porque eles estão na mesma altura para y. Tranquilo isso? A gente quer saber qual é o lucro máximo. O lucro máximo é o y vértice, então a gente precisa achar o y desse valor de y, a coordenada y do vértice. Como que eu vou fazer isso? Tá, então vamos lá. O lucro máximo é atingido no vértice da parábola, confere? A abscissa do vértice é o x-vértice, e nesse caso não adianta eu tentar calcular por menos b sobre 2a. Por quê? Porque eu não tenho a função escrita, eu vou precisar escrever a função. Então, eu preciso achar o x-vértice de alguma forma. E o x-vértice, gente, ele é equidistante desses 2 pontos aqui, ou de quaisquer outros 2 pontos que estejam no mesmo valor de y da parábola, né? Ó. Então, vamos pensar aqui, ó, no eixo de simetria,
Esse ponto está distante desse valor aqui, de x, assim como esse, certo? Então, o valor de x aqui do meio, que é o valor do x-vértice, ele é a média das coordenadas de x desses dois pontos, né? E esse ponto aqui, ó, ele é o ponto 10 para x, 1.200 para y, e esse segundo ponto aqui, ele é 20 para x e 1.200 para y. Então, se eu calcular a média desses dois valores de x, eu tenho o x aqui no meio, que é o x-vértice. Então, vai ser 10 mais 20 sobre 2, a gente consegue, olhando para o gráfico, dizer que o nosso x-vértice é 15. E isso ajuda a gente a achar o y-vértice, tá? Vamos adiante. Além disso, a gente sabe que a parábola, ela intercepta o eixo y na origem, ó. Então, a gente sabe que o c é zero. Tendo c igual a zero, a nossa função, ela não é completa, ela é só do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx, certo? Não preciso do c. Aí, a gente tem dois pontos nesse gráfico. E tendo dois pontos, a gente consegue determinar os valores dos coeficientes a e b. Porque olha só, a gente tem o ponto x10, y 1.200, então a gente substitui os valores de x e y aqui na função, ó. No lugar, né? A gente sabe que a função, quando x é 10, vai ser a vezes x ao quadrado, então 10 ao quadrado é 100, 100 vezes a, mais bx, 10 vezes o b. E isso é igual ao y, que é 1.200. Então, a gente consegue escrever aqui 100 vezes a mais 10 vezes b é 1.200. Dividindo tudo por 10, a gente fica com 10a mais b igual a 120. Tranquilo? Guarda essa primeira equação aí. A gente tem mais um ponto, que é o ponto 20 para x, 1.200 para y. Então, seguindo o mesmo raciocínio, substituindo na função, a gente tem que f de 20 vai ser o x igual a 20, certo? 20 ao quadrado é 400, então fica 400 vezes a, mais bx, b vezes 20. Então, 20 vezes b também igual ao y, que é 1.200. Nesse caso, a gente dividiu tudo por 20, fica 20a mais b igual a 60. E aí a gente tem uma segunda equação. Com essas duas equações aqui, a gente tem um sisteminha de equações e a gente resolve ele por substituição, ó. Se a gente fizer a equação 2 menos a equação 1, a gente vai ficar com 10a, né? Porque ó, 20a menos 10a, 10a. B menos B, 0. 60 menos 120, menos 60. Então, como 10a é igual a menos 60, o a é igual a menos 6. Tudo bem? Substituindo em qualquer uma das duas equações o valor de a gente obtém b igual a 180. Então, a nossa função, que é, a princípio, igual a x² mais bx, agora ela pode ser escrita como f de x igual a menos 6x ao quadrado mais 180x. E eu quero o valor do y-vértice, que vai ser finalmente a resposta do meu exercício. E eu acho o y-vértice por meio do valor do x-vértice que eu já encontrei. Ó, meu x-vértice é 15. Então, substituindo 15 na função, a gente fica com menos 6 vezes 15 ao quadrado, mais 180 vezes 15, e isso resulta em 1.350. Portanto, a alternativa correta, o lucro máximo dessa empresa vai ser igual a 1.350, alternativa E. Certo, pessoal? Espero que tenha sido esclarecedor. Foi uma aula rapidinha. Vocês devem ler os módulos correspondentes às funções quadráticas da apostila e resolverem os exercícios.